pare tudo o que você está fazendo agora, porque antes que esta oração termine, algo no mundo espiritual vai mudar em relação às suas finanças, e eu preciso que você me escute atentamente pelos próximos minutos, porque o que estou prestes a dizer não é para todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo esta noite. É para a pessoa que tem acreditado em Deus por um avanço que ainda não aconteceu. É para a pessoa que verifica a conta bancária e sente um nó no estômago antes mesmo de os números aparecerem. É para a pessoa que já orou tantas vezes sobre dinheiro que quase sente vergonha de falar novamente com Deus sobre isso, perguntando-se se ele está cansado de ouvir sobre o assunto. Ele não está cansado. Ele nunca se cansou de você. Se esse é o seu caso, não passe deste vídeo. Isso não é uma coincidência. De tudo o que você poderia estar assistindo agora, exatamente nesta hora, exatamente nesta noite, você está aqui. Deus permitiu que você estivesse aqui esta noite e eu me recuso a acreditar que isso seja um acidente. Quero que você visualize algo comigo. Imagine uma corrente, não uma corrente física, uma corrente espiritual, uma corrente envolvendo suas finanças, elo por elo, forjada pelo medo, pela dívida, pela escassez, por cada eu não sou o suficiente que você já declarou sobre sua própria vida ou que alguém declarou sobre você, muito antes de você ter forças para se defender. Talvez essa corrente tenha começado com seus pais ou com seus avós. Talvez tenha começado com um erro que você cometeu anos atrás e pelo qual ainda sente vergonha. Talvez tenha começado em uma época de dificuldades que parecia não ter fim. Uma crise levando a outra, um contratempo surgindo justamente quando você pensava que finalmente estava começando a progredir. Esta noite, Deus não está pedindo que você explique essa corrente. Ele não está pedindo que você entenda cada elo ou descubra sua origem. Ele nem sequer está pedindo que você tenha fé suficiente para acreditar que ela pode ser quebrada. Ele está simplesmente pedindo que você entregue a chave a ele, porque esta é a verdade que o inimigo não quer que você saiba. A pobreza não define sua identidade. A dívida não define seu destino. A luta nunca foi destinada a ser sua morada permanente. Ela sempre foi apenas uma estação, um capítulo, não o livro inteiro. Você foi criado por um Deus que possui o gado sobre 1000 colinas, que possui a prata e o ouro, que declarou abundância antes mesmo de você respirar pela primeira vez, e ele não se esqueceu de você quando o assunto são suas finanças. Ele não se esqueceu de você esta noite. Então, pelos próximos 50 minutos, vou orar por você. Não será uma oração superficial, não será uma oração apressada. Será uma oração profunda, deliberada, sem pressa, uma oração profética que vai diretamente a cada área da sua vida financeira em que você tem se sentido preso, sem esperança, atrasado ou esquecido, e vai declarar em nome de Jesus que toda corrente será quebrada esta noite. Quero que você faça algumas coisas antes de começarmos. Primeiro, se você estiver dirigindo, por favor, permaneça seguro e simplesmente escute, mantenha os olhos abertos e concentrados na estrada. Mas de que se estiver em um lugar onde possa ficar tranquilo, quero que encontre um lugar silencioso. Apague as luzes, se possível. Coloque o celular no modo não perturbe. Aumente um pouco o volume, o suficiente para que isso pareça menos um ruído de fundo e mais uma conversa. E coloque a mão sobre o coração, ou sobre a carteira, ou sobre uma conta ou extrato bancário, se tiver algum por perto. Isso não é superstição. É um ato de fé, uma maneira física de dizer:
Deus, esta área específica da minha vida pertence a Ti agora, nesta noite, completamente. Segundo, quero que você diga isso em voz alta comigo agora, mesmo que sua voz seja apenas um sussurro. Deus, eu recebo esta oração pelas minhas finanças. Eu não compreendo completamente tudo o que aconteceu na minha vida financeira, os atrasos, os contratempos, os erros, os períodos que pareceram injustos, mas, nesta noite, eu confio em Ti para quebrar todas as correntes. Terceiro, e isso é importante, talvez a instrução mais importante que vou lhe dar esta noite, permaneça até o final. Não desligue no meio, mesmo que alguma parte pareça longa, mesmo que alguma parte pareça repetitiva, mesmo que sua mente comece a divagar. Muitas vezes a transformação acontece precisamente nesses momentos, nas partes da oração que testam sua paciência, que pedem que você continue acreditando além do ponto em que seria mais fácil pegar o celular ou simplesmente seguir em frente. O inimigo quer que você vá embora muito antes de a mudança acontecer. Não dê essa satisfação a ele esta noite. Fique comigo, ore comigo, acredite comigo até o fim, porque em algum lugar, alguém assistindo a este vídeo agora está prestes a perder o carro e Deus vai abrir um caminho que ninguém esperava. Há alguém com 3 meses de aluguel atrasado, aterrorizado com a próxima batida na porta, e Deus vai abrir uma porta de provisão. Há alguém enterrado em dívidas que está prestes a experimentar uma redução sobrenatural que não conseguirá explicar a ninguém, a não ser a ele. Há alguém que tem sido fiel, que tem dado o dízimo, mesmo quando doía, que tem ofertado mesmo em meio à própria escassez, que fez tudo certo e ainda sente como se o céu tivesse ficado completamente em silêncio, e esta noite o céu não está mais em silêncio. Esta noite o céu está falando, e está falando diretamente com você. Esta é a sua noite. Vamos orar. Pai Celestial, chegamos diante de Ti nesta noite com as mãos abertas e o coração aberto. Não nos aproximamos de Ti como estranhos, nem como mendigos esperando que Tu nos percebas no meio da multidão. Nós nos aproximamos de Ti como Teus filhos, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Rei que possui tudo nos céus e na terra, filhos que têm toda a liberdade de se aproximar do Teu trono com confiança por causa do que Jesus já fez. Não chegamos diante de Ti porque temos tudo sob controle. Não porque nossos orçamentos estejam equilibrados ou nossos planos sejam perfeitos. Chegamos porque sabemos que Tu, e somente Tu, és aquele que verdadeiramente pode quebrar uma corrente financeira. Senhor, agora mesmo peço que acalmes toda distração na vida da pessoa que está ouvindo esta oração. Acalma sua mente, libertando-a das contas que vencem esta semana. Acalma seu coração diante da ansiedade sobre o que o amanhã trará, diante dos cálculos que ficam circulando em sua mente, mesmo quando ela está tentando se concentrar em Ti. Acalma o ruído da comparação, a dor silenciosa de ver a vida de outra pessoa parecer mais fácil por fora. Acalma o ruído da vergonha pelas decisões do passado. Acalma o sussurro que pergunta: por que parece que todo mundo sabe o que está fazendo, menos eu? Pai, agora que não haja nada além de Ti, dessa pessoa e da verdade sobre quem Tu és. Tu és Jeová, Jiré, o Deus que provê, não o Deus que provê às vezes quando é conveniente, quando o momento é certo. Não o Deus que provê para outras pessoas, mas de alguma forma se esquece desta pessoa, observando de longe enquanto ela luta sozinha. Tu és o Deus que vê cada necessidade
antes mesmo que ela seja pronunciada, que conhece o valor exato de cada conta antes que ela chegue à caixa de correio. E tu és o Deus que nunca, em toda a história de qualquer pessoa, chegou atrasado. Pai, eu te agradeço porque tu não te intimidas diante do tamanho da dívida de ninguém. Tu não ficas sobrecarregado pela magnitude da necessidade de ninguém. Não importa quão grande o número possa parecer no papel. O que parece impossível ao homem não é nada. Para ti, não é um erro de cálculo, não é um desafio, nem sequer uma pausa temporária nos teus planos. Tu criaste todo o universo com a tua palavra. Colocaste as estrelas em seus lugares e chamaste cada uma delas pelo nome. Certamente podes, com facilidade e sem esforço, criar uma solução financeira para a pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Por isso, Senhor, pedimos que venhas. Entra nesta situação financeira exatamente como ela está esta noite. Não como gostaríamos que estivesse, não como temos vergonha de admitir que realmente está, mas como verdadeiramente está. Entra nas contas bancárias, nas dívidas, nas contas a pagar, nos negócios, nos salários que não são suficientes, nos orçamentos que não fecham, nos medos que surgem às 2 da manhã, quando tudo está silencioso e a preocupação se torna ensurdecedora. Nós te convidamos para cada aspecto da vida financeira desta pessoa nesta noite e pedimos que não deixes nenhum canto intocado, sem ser examinado ou sem a tua bênção. Também pedimos, Pai, fé para receber aquilo que estás prestes a fazer. Às vezes, a parte mais difícil não é pedir, mas acreditar que a resposta já está a caminho. Então, aumenta a nossa fé esta noite. Que estas sejam mais do que palavras lançadas ao ar. Que este seja um encontro genuíno entre ti e a pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, Pai, quero falar diretamente às correntes, as coisas específicas que têm impedido o avanço financeiro da pessoa que está ouvindo esta oração, algumas das quais ela conhece completamente e outras que talvez ainda nem tenha identificado. A corrente da pobreza geracional. Senhor, se existe um padrão na linhagem familiar dessa pessoa de luta, escassez, trabalho árduo, sem jamais conseguir alcançar estabilidade financeira, não importa quantas horas sejam trabalhadas, nós quebramos esse padrão agora, em nome de Jesus. Declaramos que aquilo que começou nas gerações anteriores não precisa continuar nesta geração. Qualquer porta que tenha sido deixada aberta por aqueles que vieram antes, por medo, por decisões ruins ou simplesmente porque eles não sabiam o que não sabiam, nós fechamos essa porta esta noite. O ciclo termina aqui. O ciclo termina com esta pessoa. Ela não é uma continuação do antigo padrão, ela é o começo de um novo padrão, a corrente da dívida. Pai, falamos diretamente sobre cada dívida que pesa sobre essa pessoa esta noite. Cartões de crédito que trazem mais vergonha do que saldo, empréstimos que pareciam necessários naquele momento, contas médicas que chegaram sem serem convidadas, impostos atrasados, dívidas familiares, qualquer que seja a forma que assumam. Não minimizamos esse peso e não fingimos que tudo simplesmente desaparecerá, mas declaramos que tu és maior do que qualquer número em qualquer extrato. Pedimos estratégias sobrenaturais onde antes havia apenas confusão. Pedimos renda sobrenatural onde antes havia apenas um salário fixo. Pedimos favor sobrenatural com credores, acordos reduzidos, taxas perdoadas e opções que ninguém havia explicado antes. Onde for necessário um plano, concede clareza esta noite. Onde for necessário um milagre,
permite que ele aconteça não apenas algum dia, mas que o processo em direção a ele comece agora. A corrente do medo. Senhor, grande parte do que mantém as pessoas presas financeiramente não são apenas os números, é o medo escondido por trás deles. O medo de abrir um e-mail, o medo de verificar o saldo bancário antes de ele ser atualizado, o medo de uma ligação de um número desconhecido, o medo de pedir ajuda porque pedir parece admitir fracasso. Pai, quebramos agora completamente o espírito de medo financeiro na vida desta pessoa, não parcialmente. Substituímos esse espírito por uma mente equilibrada, por uma paz que não depende do saldo bancário e pela confiança serena que vem somente de confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. A corrente da vergonha. Pai, para a pessoa que cometeu erros financeiros, que gastou demais, que confiou dinheiro à pessoa errada, que assinou algo sem compreender completamente, que investiu dinheiro em algo que jamais imaginou que precisaria, que pegou dinheiro emprestado e ainda não conseguiu pagar, declaramos liberdade da vergonha agora. Tu não a condenas pelo que fez ou deixou de fazer. Tu não a julgas pelo passado da mesma forma que ela própria se julga. Tu és o Deus dos novos começos. E esta noite, qualquer capítulo que ela acreditava defini-la está chegando ao fim. A corrente da comparação. Senhor, quebra o hábito de comparar a vida financeira desta pessoa com a de outra pessoa, as fotos das férias, o carro novo, a casa que parece perfeita por fora. O que tu preparaste para ela não é uma cópia do que deste ao vizinho, ao irmão, ao colega de trabalho ou ao antigo colega de escola. A jornada dela não será exatamente igual à de ninguém. E isso não é uma falha no plano. Isso é precisamente o propósito, porque tu a criaste para um propósito específico que requer uma provisão específica, a corrente das promessas adiadas. Pai, para a pessoa que esperou tanto tempo por um avanço financeiro que quase deixou de acreditar nele, aquela que antes orava com ousadia sobre dinheiro e agora mal menciona o assunto porque a decepção se tornou insuportável, reacende sua esperança esta noite. Que esta oração seja o momento que ela recordará daqui a meses e anos como um marco. Que este seja o antes, do antes e depois de sua história financeira. A corrente do esforço incansável sem descanso. Senhor, algumas pessoas não estão presas porque não tentaram o suficiente. Elas estão exaustas porque têm trabalhado 3 vezes mais do que deveriam, carregando tudo com as próprias forças, recusando-se a descansar, porque descansar parece ficar para trás. Pai, quebra a mentira de que o valor delas é medido pela produtividade. Ensina-as novamente o que significa trabalhar e também confiar. Trabalhar diligentemente e também descansar em Ti, a corrente da mentalidade de escassez. Pai, para a mentalidade que acumula por medo, que não consegue imaginar que haverá o suficiente, que evita a generosidade porque dar parece perigoso, quando se tem pouco, renova essa mente esta noite. Que esta pessoa comece a perceber, mesmo em uma época de escassez, que Tu és um Deus de abundância, não de escassez, e que a Tua economia nunca se esgota. Declaro sobre cada pessoa que está ouvindo, toda a corrente mencionada esta noite e toda a corrente que não foi mencionada porque somente Tu, Deus, conheces sua forma, toda a corrente conhecida e toda a corrente escondida nas trevas, vocês estão quebradas agora em nome de Jesus. Não enfraquecidas, não afrouxadas, não ajustadas, quebradas.
Agora quero que você fale estas declarações em voz alta comigo. Não apenas leia silenciosamente em sua mente, fale, mesmo que baixinho. Há poder nas palavras pronunciadas que não existe em um pensamento não expressado. A fé é liberada pela boca. Diga comigo: eu não sou definido pela escassez. Minha situação financeira atual é temporária, não permanente. Deus está multiplicando aquilo que está em minhas mãos, mesmo quando parece pouco. Portas de oportunidade estão se abrindo para mim. Portas que ninguém poderá fechar. Eu sou cabeça e não cauda. Estou sempre por cima e não por baixo. Minha obediência está abrindo as janelas dos céus sobre minhas finanças. Eu libero todo o medo relacionado ao dinheiro e recebo paz em seu lugar. Deus está restaurando tudo o que o inimigo roubou de mim e restaurando em dobro. Eu sou um bom administrador e bons administradores recebem mais para administrar. Renda inesperada está entrando em minha vida por fontes que eu não havia planejado. Minhas contas não intimidam a Deus e, portanto, não me intimidam mais. Eu ajo com sabedoria com cada real que passa pelas minhas mãos. A pobreza geracional termina comigo. Um novo começo começa comigo. Eu sou paciente porque sei que a vitória é um processo, não um acidente. Minha fé é maior do que meu saldo bancário. Eu libero a necessidade de compreender tudo antes de confiar em Deus. Eu me perdoo pelos erros financeiros do meu passado. Eu sou digno de provisão, não porque a conquistei, mas porque sou filho de Deus. Cada semente que plantei com fé está retornando para mim multiplicada. Não serei abalado pelo que minha conta mostra hoje, porque sei o que Deus declarou para o amanhã. Eu levo paz para cada conversa financeira que tiver esta semana. Lá Deus está me preparando para receber mais do que posso imaginar. Declaro que esta é a minha estação de crescimento. Pai, declaramos sobre a vida desta pessoa que as coisas estão mudando, mesmo nas áreas em que nada visível mudou ainda. Aquilo que deveria destruí-la está se tornando o testemunho que um dia ela compartilhará com alguém que está exatamente onde ela está hoje. Aquilo que o inimigo pretendia usar para a destruição, tu já estás transformando para o bem dela. Romanos 8:28. Isso não é apenas uma decoração na parede, é uma promessa sendo cumprida em tempo real. Declaramos abundância sobre sua renda. Declaramos sabedoria sobre seus gastos. Declaramos disciplina sobre suas economias. Declaramos discernimento sobre cada decisão financeira que ela tomará este mês, este ano, esta década. Declaramos conexões divinas sobre sua vida. Pessoas que abrirão portas que ela nem sabia que existiam, que oferecerão oportunidades sem que ela precise pedir, que compartilharão conhecimentos que estavam faltando, que demonstrarão uma generosidade que a surpreenderá completamente. Declaramos que esta não é uma época de apenas sobreviver. Uma estação de abundância está sendo preparada, mesmo que ainda não tenha chegado completamente. Não porque as circunstâncias já tenham mudado, mas porque o Deus dela não mudou absolutamente nada. E Ele ainda está, nesta noite, transformando o nada em alguma coisa, transformando 5 pães e 2 peixes em mais do que suficiente para uma multidão, e transformando o pouco óleo de uma viúva em um suprimento que excedeu sua necessidade. Pai, quero orar de maneira muito específica agora, porque acredito que alguém que está ouvindo esta noite precisa de uma palavra muito específica, não apenas de uma palavra geral, para a pessoa que está procurando emprego. Senhor, abre a porta que parece fechada há tanto tempo,
aquela para a qual ela se candidatou repetidamente sem receber resposta, que a oportunidade certa a encontre, mesmo de uma maneira que a surpreenda, por meio de uma conexão inesperada, de um anúncio que quase ignorou, de uma conversa que inicialmente parecia não ter relação. Que as entrevistas sejam melhores do que ela imagina. Vai à frente dela por onde quer que caminhe, para que as pessoas percebam algo nela que não consigam explicar. Para a pessoa que está tentando iniciar ou expandir um negócio, Pai, dá-lhe sabedoria para o próximo passo, não o plano completo para 5 anos, apenas o próximo passo. Envia os clientes certos, os parceiros certos, os mentores certos e os recursos certos no momento certo. Protege o negócio de contratempos desnecessários e de pessoas que se aproveitariam de sua boa-fé. Que ele se torne um instrumento de bênção, não apenas para esta pessoa, mas para sua família, seus funcionários, se houver, e sua comunidade. Para a pessoa enterrada em dívidas. Senhor, pedimos uma estratégia hoje, não apenas alívio, mas um plano concreto que ela possa seguir com confiança. Dá-lhe clareza sobre quais passos tomar primeiro, segundo e terceiro. Onde for necessária uma negociação, guia-a durante a ligação ou reunião. Onde for necessária ajuda inesperada, permite que ela venha de um lugar inesperado, um reembolso, uma devolução, um presente, uma oportunidade. Falamos contra o espírito de opressão que a dívida tenta trazer para cada pensamento desta pessoa e o substituímos por esperança e por um plano concreto. Para a pessoa que está acreditando por uma casa, um carro ou uma provisão maior, Pai, Tu conheces os desejos do coração dela ainda melhor do que ela mesma. Se isso fizer parte do Teu plano e do Teu tempo para ela, permite que as portas se abram de uma maneira que somente Tu poderias orquestrar. Com paz, não estresse, com confirmação, não confusão, com provisão, não pressão. E se o momento ainda não chegou, dá-lhe paciência para confiar que os teus atrasos nunca são negativas. Para a pessoa que sente que está começando do zero, Senhor, lembra-a de que recomeçar nunca significa começar do zero quando és Tu quem está começando tudo. Tu és o Deus que transforma cinzas em algo belo. Este novo começo não é um castigo por algo que ela fez de errado. Pode muito bem ser o início do maior capítulo de sua vida. Aquele para o qual um dia olhará para trás com gratidão. Para a pessoa que está financeiramente confortável, mas ainda sente ansiedade. Pai, mesmo para aqueles que não estão em crise, mas carregam uma preocupação silenciosa sobre ter o suficiente, sobre o futuro, sobre a aposentadoria e sobre o que pode dar errado, pedimos um espírito de contentamento e confiança que não dependa do tamanho da conta bancária, que administrem o que têm com generosidade, não com ganância movida pelo medo, para o pai ou a mãe que tenta sustentar seus filhos. Senhor, para a mãe ou o pai que permanece acordado imaginando como conseguirá administrar tudo, escola, comida, roupas, as coisas de que seus filhos precisam e as coisas que simplesmente desejam, concede provisão sobrenatural e paz sobrenatural, que não carreguem culpa pelo que ainda não podem oferecer e que consigam perceber, mesmo em períodos de escassez, o quanto já estão oferecendo, simplesmente por estarem presentes. Para a pessoa que sustenta ou é sustentada pela família, Pai, para os relacionamentos financeiros complicados dentro das famílias, o irmão que deve dinheiro, o pai ou a mãe que precisa de ajuda, a tensão que o dinheiro cria até mesmo entre pessoas que se amam, concede sabedoria.
Estabelece limites onde forem necessários e traz cura onde o dinheiro prejudicou relacionamentos. Para a pessoa que está acreditando por um aumento, uma promoção ou um salário melhor, Senhor, permite que o trabalho dela seja visto, verdadeiramente visto, pelas pessoas que têm autoridade para recompensá-la. Que as conversas sobre remuneração sejam melhores do que o esperado. Que esta seja a estação em que sua dedicação deixe de passar despercebida. Para aquele que oferta, que dá o dízimo, para a pessoa generosa que se sente invisível. Pai, para a pessoa que tem dado fiel e silenciosamente, que tem semeado na vida de outros sem pedir reconhecimento e que às vezes se pergunta se isso está fazendo alguma diferença, faz com que ela saiba esta noite que nada do que é dado com fé é desperdiçado. Tu mantens registros melhores do que qualquer banco. O que foi semeado em segredo será recompensado, e já está sendo recompensado agora. Senhor, sabemos que o dinheiro em si não é o objetivo. Tu és o objetivo, sempre. Mas também sabemos que tu te importas profundamente com os detalhes práticos e pouco glamourosos de nossas vidas, até a última moeda, a última conta atrasada, a última necessidade que parece pequena demais para ser colocada em oração. Nada na situação financeira desta pessoa é pequeno demais para que tu te importes, e nada é grande demais para que tu possas resolver. Pai, nesta noite queremos firmar nossos pés não apenas na esperança, mas na tua palavra escrita, porque promessas fundamentadas nas Escrituras são promessas que não mudam com as circunstâncias. Lembramos que tu disseste que conheces os planos que tens para nós. Planos de bem-estar e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, permite que essa verdade se estabeleça no espírito da pessoa que está ouvindo esta noite. Não um plano para abandoná-la na miséria, mas um plano para o seu bem. Lembramos que tu disseste que, se nos deleitarmos em ti, tu concederás os desejos do nosso coração. Não porque os exigimos, mas porque deleitar-nos em ti realinha nosso coração com aquilo que tu já desejas nos dar. Lembramos da promessa de que suprirás todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória, não segundo nosso orçamento, não segundo nosso salário, não segundo aquilo que parece possível no papel, mas segundo as tuas riquezas, que não têm limite. Lembramos do chamado para te provar nisso, trazer o dízimo à casa do tesouro e ver-te abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para contê-la. Pai, para todos os que foram fiéis nisso e ainda não viram as janelas se abrirem da maneira que esperavam, pedimos que as abras esta noite da maneira que tu escolheres. Lembramos que a pessoa diligente em seu trabalho estará diante de reis, não diante das trevas. Lembramos que a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dores a ela. Lembramos que tu nos dás poder para adquirir riquezas, a fim de estabelecer a tua aliança, não apenas para nosso próprio conforto, mas para um propósito maior do que nós mesmos. Pai, faz com que essas promessas deixem de ser apenas versículos que essa pessoa já leu e se tornem verdades sobre as quais ela realmente permanece esta noite, como quem pisa em terreno firme em vez de areia movediça. Respire lentamente e solte o ar. Permite que a tua palavra faça aquilo que promete. Não retorne vazia para ti, mas cumpra aquilo para o qual a enviaste na vida financeira desta pessoa. Agora, por alguns minutos, quero que simplesmente fiquemos em silêncio, sem pedir mais nada, sem acrescentar mais palavras, apenas permanecendo na presença de um Deus
que já sabia do que você precisava antes mesmo de abrir este vídeo esta noite. Se você está chorando agora, deixe as lágrimas caírem. Elas não são sinal de fraqueza. São sinal de sinceridade. Se você sente um peso sendo retirado, deixe-o ir. Se sente que Deus está falando algo específico sobre sua situação, um nome, um próximo passo, uma lembrança de algo que havia esquecido, segure esse sentimento com delicadeza. Muitas vezes é aqui que a verdadeira transformação começa. Não no barulho da oração, mas no silêncio imediatamente depois dela. Respire profundamente e solte o ar lentamente. Pai, neste silêncio, ministra ao coração da pessoa que está assistindo. Onde houve luta, traz descanso. Onde houve esforço para fazer tudo acontecer com as próprias forças, lembra gentilmente que tu és aquele que abre um caminho onde não havia caminho. Onde houve exaustão por tentar resolver tudo sozinho, permite que ela sinta o alívio de colocar tudo aos teus pés esta noite, mesmo que apenas por alguns minutos. Tu não és um Deus distante, observando de longe. Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Tu estás perto da pessoa que está financeiramente exausta. Tu estás perto agora mesmo neste lugar, onde quer que ela esteja. Que este momento de silêncio seja um depósito, não uma retirada. Que algo seja colocado dentro do espírito desta pessoa esta noite. Algo que ela carregará muito depois que este vídeo terminar. A certeza de que ela não foi esquecida, não está atrasada demais e não está sozinha nisso. Respire profundamente mais uma vez. E saiba, sem qualquer dúvida, que Deus está perto. Pai, ao chegarmos ao fim deste momento juntos, quero falar uma última palavra sobre a vida da pessoa que está assistindo. Eu profetizo que este é o ponto de virada. Eu profetizo que a estação de lutar apenas para sobreviver está chegando ao fim esta noite e uma nova estação de provisão, sabedoria e prosperidade está se abrindo. Mesmo que comece pequena, mesmo que comece silenciosamente, ela está começando. Eu profetizo que nos próximos dias e semanas, esta pessoa olhará para trás e reconhecerá esta noite, esta oração, como o momento em que as coisas começaram a mudar, antes mesmo que a mudança se tornasse visível em sua conta bancária. Declaro que toda corrente foi quebrada esta noite. Não apenas afrouxada, mas quebrada. Toda corrente de dívida, toda corrente de medo, toda corrente de vergonha, toda corrente de escassez geracional, toda corrente de escassez, comparação e esperança adiada, quebradas em nome de Jesus. Declaro que esta pessoa viverá em um nível de provisão que testemunhará quem Deus é, e não apenas o seu próprio esforço. Declaro que sua história, a história que está vivendo agora, um dia se tornará um encorajamento para alguém que está exatamente onde ela está esta noite. Talvez até mesmo alguém que ainda não conheceu. Vá em paz esta noite. Não em paz, porque tudo já foi resolvido. Talvez ainda não tenha sido, ainda não, mas em paz, porque você sabe exatamente quem tem o poder para resolver todas as coisas. Descanse bem esta noite. Deixe esta oração se estabelecer em seu espírito enquanto você dorme e acorde amanhã com uma confiança tranquila e firme de que Deus já começou a trabalhar em seu favor, mesmo durante as horas em que você não está olhando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Antes de você ir, quero pedir uma coisa. Se esta oração encontrou você exatamente onde está esta noite, quero que faça 3 coisas. Primeiro, escreva: eu recebo. Nos comentários abaixo, não amém. Não apenas um emoji. Escreva: eu recebo.
Esta é a sua declaração, o seu ponto de concordância com aquilo que acabamos de orar, e eu prometo que leio cada comentário. Quero ver quantas correntes estão sendo quebradas esta noite, em todo o mundo, exatamente ao mesmo tempo. Segundo, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Este canal existe por uma única razão: orar com você de maneira constante, semana após semana, durante cada estação, as estações difíceis e as estações de vitória, as estações de espera e as estações de colheita. Se esta noite ajudou você, mesmo que apenas um pouco, inscrever-se significa que você não perderá a próxima oração, que pode ser exatamente aquilo de que precisa. Terceiro, e isso é mais importante do que você imagina, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo esta noite. Envie para aquele amigo que está estressado com as contas. Envie para aquele familiar que tem permanecido em silêncio sobre sua luta, aquele que não contou a ninguém o quanto a situação realmente está difícil. Envie para a pessoa que tem orado por um avanço e talvez esteja esperando pela resposta agora mesmo, sem perceber que isso pode ser exatamente a resposta. Você pode ser a razão pela qual a corrente de alguém é quebrada esta noite. E se quiser ir mais fundo, se quiser receber mais orações como esta, regularmente, diretamente para você, certifique-se de se inscrever, porque há muito mais por vir. Esta não é uma oração única. Este é o começo de uma jornada em direção à vida abundante que Deus tem para você. Um vídeo, uma vitória, um testemunho de cada vez. Obrigado por passar este tempo comigo esta noite. De tudo o que você poderia ter feito nos últimos 50 minutos, você escolheu estar aqui. E acredito de todo o coração. Isso não foi um acidente. Acredito que Deus permitiu que isso acontecesse, e mal posso esperar para ouvir seu testemunho quando o avanço chegar. Até a próxima!